Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Que ótimo estarmos juntos aqui novamente no Grupo Espírita Casa de Guará, para darmos continuidade a nossos estudos, deste livro maravilhoso que se chama Amor, Imbatível Amor, psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, e o espírito maravilhoso que escreve esse livro é Joana de Ângeles. Então, vocês sabem que a Joana, ela nos provoca e nos instiga a estarmos sempre estudando para cada capítulo e subtemas dos capítulos, como é o caso deste livro. A gente tem que fazer um passeio, né? A gente precisa fazer esse passeio por muitos conceitos que ela coloca aqui, para que a gente possa entender a profundidade daquilo que ela quis explicar, daquilo que ela quis ensinar. Então, este livro, para aqueles que não sabem ainda, mas lembrando para os que já sabem, é um livro que parece pequeno, porque ele tem 13 capítulos. Porém, cada capítulo é dividido em subitens. E cada subitem dá uma palestrinha aí de uns 30, 35, 40 minutos. Então, também não é uma palestrinha, é realmente um aprofundamento, do conceito que ela quer trabalhar. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1º, que se chama Casamento e Companheirismo. Nós fizemos nesse capítulo 1º uma grande jornada, porque o título do capítulo 1º é o título do livro, Amor, Imbatível Amor, onde ela vai nos ensinar por que ela chamou esse amor de imbatível. Depois ela vai dar um passeio para fazer uma diferença entre amor e eros. E vocês aprenderam um bocado de coisa, e eu também fui relembrar, e aprender bastantes conceitos nesse subitem amor e eros. Ela vai para fazer a diferença em seguida, que é um subtema, entre desejo e prazer, sexo e amor, medo de amar, e hoje encerra o capítulo com casamento e companheirismo. Então, nós vamos ler, estudar, dialogar aqui nesse espaço do Grupo Espírita Casa de Guará, no YouTube, que qualquer pessoa pode acessar para assistir os trabalhos que estão sendo feitos, que nós iniciamos esse trabalho no YouTube lá em 2020, eu, o irmão Patrick, nosso irmão Ariquados Teixeira, e presentemente o irmão Ariquados Teixeira, ele precisou, por motivo de doença, vamos dizer assim, que não é de saúde, ele precisou dar uma paradinha nos trabalhos dele do Evangelho da segunda-feira, mas já ele vai retornar. Então, eu e Patrick, nós continuamos, sem dar nenhuma interrupção, a não ser quando a internet resolve brigar com a gente, então a gente não vai brigar com ela, a gente deixa para lá, e retoma na próxima quinta. Eu faço o trabalho das obras de Joana na quinta-feira, e nosso irmão Patrick na terça-feira. Então, aqueles irmãos que não podem ir para a Casa de Guará na terça ou na quinta, ou todos os outros que tiverem oportunidade de assistir esses pequenos trabalhos, eles estão aí na internet, no YouTube do Grupo Espírita Casa de Guará. Isso é uma colaboração muito, muito boa, foi uma ideia da espiritualidade e nós topamos, nós três topamos a ideia de estarmos fazendo um estudo no YouTube. Então, aqui está o resuminho do nosso capítulo 1º, que está lá no livro Amor, Imbatível Amor. Esse é o livro que nós estudamos. Vamos ver como é que Joana de Ângeles vai tratar esse subtema, casamento e companheirismo. Ela faz um apanhado muito interessante e vai começar com uma perguntinha. O que será que derruba os vínculos do matrimônio?
porque para que haja matrimônio real entre duas pessoas, é preciso que haja a construção de vínculos. Então, a nossa irmã Joana diz que todo casamento onde não houve uma construção de vínculo prévia ao casamento, esse casamento está fadado, né, a ter, no intercurso do tempo, várias questões que podem dissolver esse vínculo. E isso quando o vínculo tem uma construção muito frágil, ou se ele tem uma construção muito forte, ela vai nos ensinar quais seriam as raízes da construção forte para que as pessoas, antes de casar, elas construam esse vínculo. Então, a Joana diz o seguinte: o que vai derrubar os vínculos do matrimônio? Ela responde rapidinho: o que derruba é o egoísmo. E qual é a construção que a gente precisa fazer para que esse casamento ele não se dissolva com o tempo, em função das inúmeras intercorrências, dos inúmeros problemas, das questões que vão surgindo, porque um dia não é igual ao outro, né? Todos os dias nós enfrentamos intercorrências, que são aquelas questiúnculas ou probleminhas ou problemões que surgem inopinadamente sem que eles façam parte do seu planejamento diário. Quando você acha que o dia de hoje você já cumpriu uma parte de sua rotina, né? Pelo menos o que você planejou para o dia de hoje, porque é preciso que a gente planeje minimamente o que nós vamos realizar no dia seguinte, inclusive durante a noite, né? A gente vai colocar o nosso corpo para descansar, mas vamos fazer o nosso pedido de coração para que a gente não permaneça dormindo junto desse corpo, para que a gente saia orientado ou orientada por amigos, anjos guardiães, por espíritos amigos, que nos levem para as escolas espaciais, para as comunidades construídas, né, para o bem, para o trabalho, para o estudo, para o desenvolvimento da individualidade. Então, a gente vai logo fazer uma diferençazinha aqui, né, entre personalidade e individualidade. A Joana vai dizer o seguinte: com quem você casou? Você casou com a personalidade ou com a individualidade? Porque a personalidade ela é construída durante cada reencarnação, durante cada estada, vestido, né, assim como eu estou aqui, num corpo biológico. Esse é meu corpo biológico que vocês estão vendo, quase octogenário. Então tem uma grande caminhada aí. A Joana diz: cuidado com essa personalidade. A construção é uma necessidade, aí, sob o ponto de vista da psicologia analítica, é uma necessidade para você viver no mundo, para você se relacionar com as pessoas, né? Já que nós estamos no planeta Terra, onde ainda não temos a possibilidade de saber quais os sentimentos do outro, então nós precisamos ter, como ela nos lembra, que o vínculo que antecede o casamento é a amizade. Se não houver uma construção de amizade que anteceda ao casamento, a Joana diz que este vínculo matrimonial ele não vai resistir no tempo, porque geralmente a gente se encanta com a personalidade e não conhece a individualidade. Então, a personalidade é uma necessidade para viver no mundo. Mas quem seria esse ser portador dessa personalidade? É o espírito imortal. O que ele traz no mais íntimo do seu ser, né, que ele já construiu durante essas caminhadas de muitas reencarnações. Eu chamo a atenção para vocês lerem 2 livros, especialmente um livro muito interessante, que chama-se Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Desculpa. Esse livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória,
A primeira vez que eu li, eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu tinha só um filho pequenino, e eu então fiquei encantada com 1.500 anos contados nesse livro da trajetória da individualidade Eustáquio. Vocês vão me perguntar, mas quem foi Eustáquio? O Eustáquio foi o general dos francos, né? Esse general conhecido até hoje, o Eustáquio é conhecido pelos historiadores, né? General de Clovis, rei dos francos, né? Ele era o braço direito de Clovis. Ele sabia tudo, ele entendia de tudo, era extremamente estrategista. E essa estratégia habilidosa que ele era portador, ele aprendeu em outras existências. E o mais interessante é que nesses 1.500 anos, em que ele teve 17 reencarnações, o espírito Caibá Schutel, né, porque a história foi trazida por Gleiser, né, que foi o espírito que ajudou Caibá Schutel na psicografia. E o interessante, que eu amo até hoje nesse livro, é que ele conta não só as 17 encarnações de Eustáquio, mas também relata no mundo espiritual, em cada reencarnação, quando ele retorna, o que ele foi chamado a atenção, o que foi que ele errou, o que ele acertou. E ele então vai assistindo aos filmes das suas reencarnações e vai fazendo uma avaliação com seus mentores espirituais. Olha, gente, se vocês tiverem, acho que na biblioteca da Casa de Guará tem, mas na Boa Nova vocês podem comprar. Não é tão caro assim o livro, não sei quanto custa agora. Esse é o primeiro livro, hein? 17 reencarnações de Eustáquio. A gente está falando aqui do general Clovis, né? Rei dos francos. Então, é a história dele, desses 1.500 anos. E a psicografia de Caibá Schutel, né, que um espírito fantástico, e numa determinada região lá de São Paulo, ele fez um trabalho maravilhoso, né, a história de uma pessoa que reencarna naqueles tempos terríveis da implantação do espiritismo, em que as pessoas sofriam muito, a igreja perseguia bastante, e era a ideia nova da imortalidade sendo trazida para o Brasil. E o Caibá Schutel foi um pioneiro, e os pioneiros, vocês sabem, que sofrem até desencarnarem todo tipo de anátema. Então, aí vocês vão ver, para cada encarnação, uma personalidade. Quando ele retorna para o mundo espiritual, ele assume sua individualidade. Eu achei que, dando o exemplo do livro, vocês entenderiam essa diferença. Tem um outro livro também que se chama As Sete Vidas de Fénelon, né, que vocês também podem ler. Não sei se tem na biblioteca, mas eu acho que tem esse aí. Vocês podem. Eu tenho os dois, se vocês quiserem, né? Dos livros que eu fico com saudade, né? Quando eu estou muito teimosa, eu pego esses livros e eu vou reler para fazer a avaliação da minha própria existência, da minha personalidade nessa existência e o que é que eu avalio como acerto, né? Que vai somar, né, a quantidade de pouca, mas que cada um tem, dos seus compromissos assumidos no mundo espiritual, e quando a gente retorna por meio da reencarnação, nós então vamos devagarzinho realizando o nosso programa reencarnatório. Então é muito bom aí para vocês saberem essa diferença entre personalidade e individualidade. A Joana chama atenção. Nós precisamos estar atentos para essas construções da personalidade, porque quando a gente vai fazer uma avaliação sob o ponto de vista da psicologia, especialmente da psicologia analítica junguiana, ou mesmo, né, da psicologia freudiana, da psicanálise freudiana, porque na psicanálise a gente faz a análise, né? E
essa análise das personalidades. De vez por outra, a gente toca na individualidade. Então, a gente vai vendo a construção da individualidade, que a gente já se percebe a partir da mais tenra idade na criança. Então, as circunstâncias da formação da personalidade, né, e aqueles créditos positivos ou negativos, também construídos pelo próprio espírito, né, que já se apresentam desde o seu nascimento enquanto individualidade. Acho que por aí ficou mais ou menos, né, claro, sei lá se claro, né? Então a Joana diz que todas as vezes que a gente casa com a personalidade sem avaliar a individualidade, são casamentos de precipitação. Olha que forte. Nossa! E aí a gente vai descobrindo com a convivência, tanto o homem como a mulher, apresentando facetas inimagináveis, que só o cadinho doméstico, a intimidade, vão colocando a olhos vistos, a olhos sentidos, a olhos nus, como é que o outro realmente é enquanto individualidade, né? Sem esforço nenhum para melhorar essa personalidade, né? A Joana diz que a gente não deve esquecer que a individualidade é o ser real, é o espírito imortal, né? Personalidade é a construção necessária, né? Que a gente vai ver a maneira de ser da pessoa, as projeções que a pessoa faz. Como é que eu descubro projeção? É tão fácil. Aquilo que eu penso do outro me pertence. Olha que coisa. Não adianta dizer, não, mas eu sei avaliar. Sabe, não. A psicologia e a psicanálise, elas são ricas nesse trabalho de projeção, de explicar a gente os mecanismos de defesa, né? E a projeção como aquele conteúdo que é meu, que me pertence. Então, todo juízo de valor, positivo ou negativo, é meu. O que eu jogo no outro, porque eu conheço em mim. Se eu conheço em mim, eu realmente tenho condições de rapidinho fazer um julgamento. Vamos lembrar de Chico Xavier, né? A grande lição que ele aprendeu aqui na Terra foi não julgar, não julgar, não julgar. E a segunda, que Emmanuel ensinou, qual foi? Que ele tivesse disciplina, disciplina, disciplina. Então, é um bom exemplo para a gente começar, né, a trabalhar com nós mesmos. A Joana diz que, com o tempo, esses casamentos, com as personalidades, com os maneirismos, as identificações, as atrações que sentimos no começo, elas vão se desmanchando, porque você vai descobrindo, né, que você não é mais uma pessoa identificável com aquele amor da sua vida, né, que ela já explicou antes a diferença de amor e paixão, né? O amor é um sentimento nobre, é um sentimento que, pelo diálogo, ele tende a se engrandecer. A paixão é patos, é sentimento de morte. A paixão está para o instinto, né? Mas o amor está para o sentimento positivo, já que o sujeito enamorado é um sujeito que está identificado com a personalidade. E um sujeito que ama, ele procura descobrir a individualidade daquele ser que realmente ele ama, porque existe uma amizade construída anteriormente. Olha como a Joana dá esses, né, esses caminhos para a gente, como ela aponta reflexões para a gente amadurecer com essa questão do casamento. A Joana diz que a conquista da monogamia, ela é uma conquista para os espíritos que já alcançaram uma certa maturidade, mas que ela também explica lá na frente que a questão das separações é uma necessidade, porque às vezes já alcançou, né, o homem ou a mulher, uma certa maturidade na questão da inteligência e da razão, e o outro continua vinculado aos instintos. Então,
tudo que faz, tudo que diz, tudo que pensa, tudo que planeja é impulso, né? Sem avaliação se deveria ou não deveria fazer aquilo, como deveria fazer, sem diálogo, né? Entre os dois para avaliar os prós e os contras, os antecedentes e os consequentes. Então, a Joana faz também essa diferença entre essa questão do instinto e a questão da inteligência e da razão. Então, a Joana diz o seguinte, que nós precisamos observar a nossa maturidade psíquica, né? Porque muitos de nós continuamos estagiando na fase infantil, né? Aquela fase chamada de puerternos, né? Uma eterna criança. Puericultura, por exemplo, vem de puer. Então, é uma eterna criança que não sabe avaliar os seus impulsos, porque ele está lá no momento, naquele estágio infantil. Então, nós precisamos nos autoconhecer, fazer essa investigação interior para saber como eu escolho, por que eu escolho, quando eu escolho, em quais circunstâncias eu escolho. Então, a minha escolha, ela foi sugestão de terceiros? Será que eu fui a fonte, né, do nascedouro do conceito, da fala, para poder eu ter condições de, por eu mesma, né, eu conseguir entender qual é a mensagem daquilo e daquela fala, daquelas circunstâncias, e eu então aprender a discernir, porque senão a gente vira na questão do casamento e companheirismo, e aqui eu estendo para qualquer situação, aquela figurinha que a gente chama Maria vai com as outras. Quer dizer, todo mundo que dá uma opinião sobre o tema, sobre aquele conceito, né, eu sigo. Mas a Joana vai nos dizer o seguinte, a gente só abraça o que tem repercussão em mim. Eu não consigo, nem vocês, nem ninguém, fazer uma análise, né, de fatos, de conceitos, que precisa ter muito cuidado, sem que não haja em mim, né, uma associação de interesses, uma associação de ideias, sem que eu defenda aquelas situações, sem que haja esse germe. A minha tendência é realmente para isso. Então, a Joana diz, olha, se é pelos instintos, observe, né, que se você é uma pessoa impulsiva, se é pela inteligência, o uso da inteligência e da razão, você realmente vai procurar as fontes, você vai pesquisar para você emitir uma opinião. Então, isso em relação ao casamento e ao companheirismo, e em relação a todas as situações da vida. Ó, a Joana diz o seguinte, né? Que o egoísmo, ele é tão terrível porque ele derruba os vínculos matrimoniais, ele é tão terrível que ela diz que a situação mais vexatória para quem, né, realiza os atos, ela vai chamar que são as pessoas que têm necessidades de sexuais de variação. O que são essas necessidades sexuais de variação? Ela vai nos informar que a nossa pobreza de mantermos uma amizade verdadeira, né? Uma construção de amizade com as pessoas, a nossa pobreza de não estarmos satisfeitos com a pessoa escolhida para mantermos os nossos relacionamentos. Então vem aquele desejo, tanto o homem como a mulher, de ter novos pares, que ela chamou de necessidades sexuais de variação. Então, olha que chique nessa Joana, não sei não. Necessidades sexuais de variação. A gente diria assim, mas ele trai, mas ela trai, né? Eu me separei porque ele me traiu, eu me separei porque ela me traiu. E a gente dá uns nomes assim bem populares para essa situação,
que são nomes conceitos, popularmente falando, e a gente vai dar. Então, nós vamos procurar justificativas para, então, fundamentar essa questão das necessidades sexuais de variação. Vocês estão aprendendo e eu também. Ela diz que, às vezes, houve um saturamento no relacionamento, né? Houve uma saturação. A saturação é um termo da área da psicologia, né? Às vezes as pessoas se casam e são portadoras de sentimentos tão ambivalentes e de comportamentos tão ambivalentes, né, que a gente pode dizer assim, quando eu conheci foi numa festa, a pessoa era muito alegre, a pessoa preenchia as minhas necessidades de alegria, porque a minha tendência é uma pessoa a ser tímida, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque eu não sou alegre, eu não dou risada das coisas, eu não sei contar casos. Aí você conhece o sujeito ou a sujeita que se comporta desse jeito, ele mostra uma faceta da personalidade, e a Joana diz que a gente se encanta, esquecendo-se que aquilo ali é a aparência. Para eu saber se é uma construção da individualidade, nós vamos ter que pagar um preço, que é o preço da convivência, né? E a convivência, então, vai mostrando as fragilidades daquele primeiro encantamento. Aí termina assim, né? Quando a gente advoga na área de família, quando você faz um trabalho como terapeuta, como psicanalista, faz um trabalho como psiquiatra, psicanalista, psicólogo da área comportamental, você vai ouvindo os relatos e você vai observando, né, a nossa pobreza de maturidade para avaliar o outro, né, para ver se realmente a gente tem condições de conviver e melhorar ao lado daquela outra pessoa, em sendo tão feliz quanto você possa ser, como nos ensina Joana, e em sendo tão individual quanto você possa ser. Claro que essa construção da individualidade, ela presume que você tenha uma responsabilidade com todas as tarefas que um casamento impõe, que uma vida a dois impõe. Então, há responsabilidades domésticas, responsabilidades de alimentação, responsabilidades de carinho, de convivência. Às vezes você casa, né? E aí você nunca soube, porque nunca viu, não conseguiu enxergar que a pessoa não gosta de viajar. E que, uma vez eu tive um caso, eu vou contar para vocês, que o casal se separou e o pedido dela era que se separou porque na lua de mel o marido não levou uma máquina fotográfica para fotografar aqueles momentos mais importantes da vida da pessoa. Isso era anos 70. Eu falei, mas só por isso? Ah, mas ele tinha álbuns e álbuns das namoradas que ele tinha, então ele fotografava. Por que no casamento ele não levou? Aí eu falei assim, por que você não lembrou a ele para comprar uma câmera? Uma câmera para você tirar suas fotos. Ela falou, eu lembrei, e é por isso que eu quero também me separar. Ele disse que queria que esses momentos de lua de mel vivessem eternamente na lembrança. Mas quem queria era ele, não era eu. Eu falei, você disse para ele? Ah, não, eu não disse. Né? Mas os anos todos que se passaram, a gente estava com mais de 20 anos juntos, né? Eu fui acumulando decepções. E a última foi uma traição que ela realmente descobriu, não foi imaginosa, né, da imaginação dela, e ela então disse, agora eu jogo a toalha, não quero mais. Eu, muito bem, então vá, vamos trabalhar e vamos ver o que é que você quer depois de sair para reconstruir sua vida, né? Porque você tem que reconstruir enquanto individualidade. Pois é, a Joana diz que nos relacionamentos, entre o que ela chamou de casamento e companheirismo, ela diz que no companheirismo nunca vai haver a figura da rejeição. Você nunca vai se sentir rejeitado, né? Porque a construção é a dois. É a dois.
Se um ou outro disser ou fizer algum gesto, alguma coisa, né, que você se sinta rejeitado, é bom conversar, esclarecer. Porque às vezes você imagina, né, algo que não é realmente aquilo que está acontecendo, ocorrendo. Então a gente aprendeu aí essas necessidades sexuais de variação, que é o nome bonito para a questão da traição, e a questão no casamento dos processos de saturação do relacionamento, que a Joana vai rebater dizendo: se houve construção de amizade, não existe processo de saturação do relacionamento, porque vai haver diálogo e os pontos serão esclarecidos. Então, nós aprendemos, né, que é que mantém o casamento. Em se perguntando mesmo, o que é que desmancha o vínculo? O egoísmo. O que é que mantém o casamento? A Joana vai dizer: a amizade. Se você tem amizade, ali, a amizade é quem vai lhe ajudar a enfrentar os desafios, né? E as sequelas que forem surgindo. As sequelas são aquelas mágoas, né? A gente fica magoado com as situações, mas não conversa para dissipar, para esclarecer, guarda para si. E essa mágoa guardada há muito tempo, ela vai azedando, vai virando ressentimento. E a gente vai, com esse acúmulo de energia adoecida, refletindo no corpo biológico. E aí vem os cânceres, né, de todo jeito, que agora nós estamos vivendo o século do câncer, que todo dia são casos e mais casos, sem escolher idade, hein? Sem escolha de idade. Então a Joana vai terminar aqui dizendo o seguinte: o que é que gera lesões na alma da vítima? Que é uma coisa para a gente se perguntar: se você está se vitimizando no casamento ou em sua relação, foram morar juntos para experimentar se vai dar certo, ou o que gera lesões na alma da vítima, problemática da vitimização, né? São as rupturas abruptas, né? Essa palavra, cuidado com a pronúncia, não são rupturas abruptas. Essa, foneticamente, em nossa língua, não existe, né, essa entonação abruptas, não, porque é uma palavra construída, né, de ruptura com ab, que é o prefixo. Então, abruptas, ruptas de ruptura. Não dá para dar uma aula melhor para vocês, mas já é alguma coisa aqui. Então, as rupturas abruptas, as cenas agressivas, uma cena agressiva que o bebê presencie dentro da barriga da mãe, já é uma sinalização de desconforto tão grande, de rejeição tão grande daqueles que geraram esse bebê, né, que ele já nasce desidentificado. E aí, para consertar isso depois, é preciso muita habilidade, né, do analista ou do terapeuta para trabalhar esses psiquismos adoecidos, né, que por traumas violentos, né, desde o momento em que eram fetos ainda, eles presenciaram no ambiente do lar. As cenas agressivas, né? As atitudes levianas e a última, a quarta, a Joana chama de vulgaridade. Tudo isso gera lesões na alma da vítima. Ela vai terminar dizendo o seguinte: que todo compromisso afetivo que envolve dois indivíduos, acho que Joana aqui não está separando a monoafetividade ou não, a heteroafetividade. Ela diz: dois indivíduos. É de magra importância para o comportamento psicológico de ambos. Por quê? Porque essas rupturas, né, que geram lesões na alma da vítima, assim, como também na alma daqueles que assumem, eles podem gerar um trauma irreversível, que
que a pessoa vai levando para outros relacionamentos e que eles podem migrar para outras reencarnações se você não se curar. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos ajude cada vez mais a termos essa clareza, esse discernimento para a construção da amizade em nossas vidas. Que a paz do Senhor nos acompanhe por todo esse final de semana e pela semana vindoura também.